Marinho 10, Prefeito de Salvador. Bote fé. Estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador, que está sendo transmitido ao vivo pela rádio Band News FM e pelo portal www.band.com.br/Bahia. 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica para cada um. E de acordo com o sorteio prévio realizado aqui na Band, o primeiro candidato a perguntar é ACM Neto. O senhor tem 45 segundos para fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe para responder? Bom, eu quero perguntar ao candidato Márcio Marinho. Candidato Márcio Marinho, nós sabemos que Salvador tem sido vítima da escalada da violência. A nossa cidade era a capital da alegria, se transformou na capital do medo e da insegurança. Infelizmente, hoje Salvador é uma das cidades com maior taxa de homicídio do Brasil. E a grande vítima disso é o jovem, negro, pobre e que mora na periferia. Eu queria saber se o candidato Márcio Marinho acha que a Prefeitura tem um papel no combate à violência, na redução da criminalidade e quais são as suas propostas na área de segurança pública. Candidato Márcio Marinho, o senhor tem 2 minutos para responder. Essa é uma pergunta importante. Nós temos Salvador que a cada dia cresce o número de violência. Tenho visto várias propostas de candidato dizendo que aumentará o efetivo da Guarda Municipal e também o vídeo monitoramento. É verdade, mas não só isso. Salvador precisa, sim, do aumento do efetivo e eu vou fazer e vou requalificar a Guarda Municipal. E vamos também colocar 1000 câmeras em pontos estratégicos na nossa cidade de Salvador para trazer segurança à nossa cidade. Pasmem, um shopping de Salvador tem 200 câmeras em funcionamento, Salvador só tem 40, isso é um absurdo. Pesquisa mostra que a cada 3 horas é assassinado um jovem na nossa periferia. 8 por dia, 240 por mês. Isso é um absurdo. Segurança pública é sim responsabilidade do prefeito. E sabe por quê, telespectador? Porque acontece no terreno, no quintal do prefeito. A gente sabe que historiadores, antropólogos dizem que hoje há uma guerra declarada entre o crime organizado e a polícia. Só que quem se dá mal não é só o mocinho e o bandido, não. Na maioria das vezes é o cidadão de bem da periferia da nossa comunidade. Os nossos jovens não são bandidos, não. E eu tenho, sim, como fazer para resolver, para entrar na guerra contra o crime organizado. A Secretaria de Ação Social pode chamar as igrejas, pode chamar as ONGs, as associações para fazer uma intervenção social. Elas já fazem, mas nós vamos fortalecer a nossa parceria. Vamos também usar o nosso espaço das escolas para, na parte da manhã, fazermos as matérias curriculares e, na parte da tarde, vamos fazer a dança, vamos fazer a iniciação no esporte. Isso sim, na informática, isso sim é combate ao crime organizado. Isso eu sei fazer e eu vou fazer pela cidade do Salvador para que ela possa ter paz e sossego. Candidato ACM Neto, 1 minuto para a réplica. A Prefeitura tem um papel decisivo no combate à violência, principalmente trabalhando com prevenção. Eu quero trazer esse tema para perto de mim. Por isso mesmo, estou propondo a criação da Secretaria da Ordem Pública e da Prevenção à Violência. Vamos qualificar a Guarda Municipal, armar a Guarda Municipal, posicionar a Guarda estrategicamente na cidade, colocar as câmaras de vídeo monitoramento. Há 4 anos atrás, nós propusemos isso e alguns contestaram. Hoje, todos sabem que é uma medida importantíssima para reduzir a violência. Mas eu quero também colocar as políticas sociais e afirmativas da Prefeitura, todas elas nos bairros mais violentos. Por exemplo, o aluno em tempo integral na educação. Vou começar pelo bairro mais violento. Recuperação de quadras e campos. Vou começar pelo bairro mais violento. A construção dos postos de saúde. Vamos começar pelos bairros mais violentos. Levando a presença do poder público, tendo a Prefeitura ali perto, eu tenho certeza que a gente consegue reduzir a violência e dar paz e tranquilidade, devolver a paz e tranquilidade ao povo de Salvador. Candidato Márcio Marinho, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Olha, eu tenho o melhor vice, o doutor Deraldo Damasceno, porque é experiente há 35 anos, ele trabalha na segurança pública. E estará nos ajudando no combate ao crime organizado. Dr. Deraldo Damasceno, sempre na sua função, sempre foi um homem que defendeu os direitos humanos. É um cidadão humano e estará nos ajudando para trazer, junto com a Guarda Municipal,
a paz social para a nossa cidade, valorizando os nossos jovens, cuidando dos nossos jovens, cuidando da nossa cidade. Será uma responsabilidade que eu chamarei para mim e resolverei o problema. Dr. Deraldo Damasceno, sempre que estava atuando na sua função, sempre cuidou dos meninos, das meninas, sempre orientando, sempre fazendo com que ele ouvisse o papai, ouvisse a mamãe e atendesse a eles, porque certamente não entrariam para o submundo das drogas. Eu e Dr. Deraldo Damasceno vamos fazer a segurança pública estar sempre viva na nossa cidade, cuidando dos nossos meninos. Agora é a vez do candidato Márcio Marinho formular a pergunta. O senhor tem 45 segundos. Quem o senhor escolhe para responder? A minha pergunta vai para o ACM Neto. ACM Neto, nós temos visto o centro histórico abandonado, o Pelourinho abandonado, sem nenhuma atenção dos governos. Você chegando à prefeitura, o que você fará pelo centro histórico e pelo Pelourinho? Candidato ACM Neto, o senhor tem 2 minutos para responder. Muito boa pergunta do candidato Márcio Marinho. Até porque Salvador vai sediar a Copa do Mundo. E eu pergunto a você que está me assistindo. Imagine só um turista que venha da Europa ou venha dos Estados Unidos, chegue aqui em Salvador na Copa do Mundo e vá ao Pelourinho. E encontre o Pelourinho na situação em que ele está hoje. Sujo, pouco iluminado, com os estabelecimentos comerciais quase todos fechados, enfim, entregue. Infelizmente, esse é o retrato do trabalho do governo do estado da Bahia nos últimos anos, com relação ao centro histórico. Eu acho que, lamentavelmente, há pouco apego à história, à preservação da cultura, do patrimônio do povo baiano, que, aliás, é um grande diferencial do nosso povo e da nossa terra. O turismo da nossa cidade tem que ser visto como uma das grandes molas do desenvolvimento econômico de Salvador, que vai gerar emprego, vai gerar renda e vai permitir que a gente diminua tantas desigualdades que existem na nossa cidade. A recuperação da Salvador antiga é uma prioridade nossa. Fazer ali um corredor cultural, histórico, religioso, artístico é absolutamente fundamental. Nós temos que nos vender para o mundo com a beleza e com a riqueza que tem Salvador e não com a situação que o Pelourinho está hoje. Quero dizer uma coisa, candidato Márcio Marinho. Se eleito prefeito, vou procurar o governador Jacques Wagner para com ele ter uma relação harmoniosa e de parceria. Mas vou dizer a ele que se o governo do estado tiver dificuldade para administrar o Pelourinho, que ele transfira para a prefeitura, que nós vamos cuidar. Nós vamos fazer chegar a presença do poder público e da prefeitura lá no Pelourinho, revitalizando os casarões, permitindo o desenvolvimento econômico da região e voltando a dar brilho e luz a esse patrimônio que não é à toa, que é patrimônio histórico da humanidade. Candidato Márcio Marinho, o senhor tem 1 minuto para a réplica. E não só isso, a gente sabe que hoje o Pelourinho, a gente sabe que hoje o centro histórico está abandonado e precisa realmente da requalificação. E nós iremos fazer isso também na nossa administração. Mas também temos que tomar cuidado, porque ali, naquele centro histórico e no Pelourinho, existem muitas famílias abandonadas e vivendo ao léu. E a gente quer trazer um tratamento digno a essas pessoas que, por alguma dificuldade na vida, foram para o centro histórico e para o Pelourinho. A ação social eu sei fazer. Vou conduzi-las aos centros de recuperação, a abrigos que nós vamos fazer na cidade para dar assistência às famílias que estão ali desamparadas. Vamos fazer a requalificação do centro histórico e também do Pelourinho, mas também iremos dar um tratamento digno a essas pessoas que ficam ali no centro histórico sem nenhuma perspectiva de futuro. E isso eu vou fazer, vou cuidar dessas pessoas e vou requalificar também o centro histórico. Candidato ACM Neto, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. De fato, Salvador tem que se mostrar como uma cidade humana, uma cidade acolhedora, uma cidade que seja capaz de estender a sua mão àqueles que mais precisam. A situação dos menores de rua, das pessoas e dos moradores que vivem nas ruas é muito grave. Inclusive, como citou o candidato Márcio Marinho, que moram no Pelourinho e no Centro Histórico. É fundamental ter um programa social que traga essas pessoas, que qualifique essas pessoas e que permita que Salvador seja devolvida ao seu povo. Veja só, tem nada mais bonito do que as pessoas poderem andar com a sua família no centro histórico, como podiam alguns anos atrás e deixaram de ter esse direito? Não, não tem. A presença da prefeitura é a garantia que nós vamos devolver a cidade ao seu povo e à sua gente.
É a garantia de que nós vamos preservar o nosso patrimônio histórico, que conta a história da luta do povo baiano e que certamente vai tocar fundo na recuperação do nosso orgulho, da nossa autoestima e do brilho da nossa cidade e do nosso estado. O terceiro candidato a perguntar é Nelson Pellegrino e quem responde é o candidato Márcio Marinho. O candidato Pellegrino pode formular a sua pergunta. Salvador é a terceira maior capital do país. Tem a 25ª renda per capita, só perdendo para Teresina. Este ano, talvez não consiga nem investir 100 milhões de reais na infraestrutura da cidade. Eu pergunto ao candidato Márcio Marinho. Só no Pelourinho, o governo do estado esse ano está investindo 30 milhões de reais em obras de recuperação e que representa 30% dessa capacidade de investimento. Eu pergunto ao candidato Márcio Marinho se ele acha importante o próximo prefeito de Salvador ter o apoio do governo do estado e do governo federal. Candidato Márcio Marinho, o senhor tem 2 minutos para responder. Não tenha dúvida. Como aqui nós já falamos, é importante para o futuro prefeito, e pretendo ser, contar com a parceria do governo do estado, do governo federal, para fazermos intervenções importantes na nossa cidade. A gente sabe que hoje a máquina pública da cidade de Salvador está completamente defasada, não consegue fazer nenhum tipo de intervenção. Aquelas intervenções que hoje acontecem na cidade de Salvador têm a parceria do governo do estado e do governo federal. Eu, como prefeito dessa cidade, vou sim buscar a parceria com o governo do estado e com o governo federal para fazermos grandes intervenções na nossa cidade. Porém, nós também temos que fazer a prefeitura andar com as próprias pernas. Sabemos que, hoje, aproximadamente 3 bilhões de reais a prefeitura tem para fazer as suas obrigações de casa e não faz. A prefeitura tem perdido receita porque não tem capacidade de cobrar a quem deve. Hoje, só de resto de dinheiro para a prefeitura receber, de pessoas que devem à prefeitura, são quase 9 bilhões de reais. Isso é inadmissível. Esse dinheiro é receita própria. Se a prefeitura estivesse recebendo esse dinheiro, ela poderia estar investindo em várias áreas sociais da nossa cidade. Por exemplo, médico aí no seu posto de saúde. Eu visitei uma cidade, um bairro, que é o bairro um bairro de Salvador, que tem um posto de saúde, a bairro da Palestina, mas não tem médico. Eu vou colocar o médico lá, eu vou colocar o enfermeiro lá e o remédio também. Nós queremos fazer aquilo que não funciona, funcionar através da parceria com o governo federal, governo do estado, mas também com uma gestão eficiente e eficaz do prefeito, porque é responsabilidade do prefeito cuidar da saúde e cuidar da educação do seu povo. E eu vou fazer isso, eu vou cuidar da saúde e da educação do soteropolitano. Candidato Nelson Pellegrino, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Quero dizer para você que só no metrô o governo federal e o governo do estado vai investir quase 2 bilhões de reais. Na Via Expressa, 400 milhões. Lá no Complexo 2 de Julho, aeroporto, quase 40 milhões. É importante você entender que chantagem, cerca à cidade era coisa do passado. Isso não acontece nos governos do PT. Mas uma coisa é verdade, o Brasil precisa viver este momento que... Salvador precisa ver este momento que o Brasil vive. Viveu com Lula, está vendo com Dilma e agora vive com Wagner. O momento da excelência social. Ter um prefeito aliado ao governador e ao presidente da República é a possibilidade de Salvador viver esse momento que o Brasil está vivendo e a Bahia também. Não só poder transformar 1 em 10, mas também, o que é mais importante, trazer para aqui todos os programas, projetos e ações do governo federal. Eu, como coordenador da bancada baiana, como deputado federal, lutei muito por essa cidade e continuo lutando. E a nossa luta trouxe intervenções importantes. E com essa liderança, com essa capacidade, fazendo com que a gestão da prefeitura seja organizada, nós vamos poder transformar 100 em 1 milhão. Candidato Márcio Marinho, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Mas não só falando, deputado Nelson Pellegrino, que as intervenções que aconteceram, você como líder da bancada, não foi só você, foram todos os deputados da bancada que ajudaram nas emendas coletivas para a cidade de Salvador. Eu quero fazer sim uma intervenção na saúde, quero botar o médico no posto de saúde para que quando você tiver lá o seu furúnculo, a sua unha encravada, você tenha ali um clínico geral, você tenha ali um enfermeiro, você tenha um remédio para poder se cuidar. Eu quero sim fazer com que esse prédio
que se chama escola, que muitas das vezes não acontece, não funciona, tenha o professor qualificado e valorizado. Eu quero fazer sim a infraestrutura do prédio funcionar para que o aluno também se estimule a participar das aulas. Eu quero fazer sim com que a merenda escolar ali naquela escola seja de qualidade. A minha intervenção vai ser no social e pode ter certeza, eu sei fazer e vou fazer, vou trabalhar pelo social da nossa cidade para levantar a autoestima do povo soteropolitano. O último candidato a perguntar é Márcio Marinho e a responder Mário Kertes. Candidato Márcio Marinho, 45 segundos. Qual é a sua pergunta? Candidato Mário Kertes, nós temos vivido numa cidade com vários problemas, principalmente problemas sociais. A cidade está abandonada, lixo na rua, moradores de rua para todos os lados e não há efetivamente um plano para resolver essa questão dos problemas sociais. Você na prefeitura, o que você fará para resolver a questão social da nossa cidade? Candidato Mário Kertes, o senhor tem 2 minutos para a resposta. O problema social de uma cidade como Salvador se resolve de várias formas, não somente pela maneira assistencialista, mas, sobretudo, pelo investimento sério na infraestrutura social. Educação em tempo integral, construção de 100 novas escolas, recuperação de todas, construção de 100 novas creches na cidade de Salvador, isso num curtíssimo prazo, e saúde pública, melhoria do atendimento nos postos, mutirão imediato para esvaziar todas as postos de saúde que estão superlotados, colocação dos médicos para trabalhar efetivamente e dos professores também que não poderão se recusar de trabalhar na periferia da cidade, ou seja, dá investimentos numa infraestrutura social de saúde e educação de primeiríssima e há recursos para isso, tanto para a educação quanto para a saúde. E no mais é uma assistência social. Agora, quanto à alusão feita aqui por Hamilton de que um candidato não participou, não, eu não participei nunca da gestão de João Henrique, ao contrário, sempre fiz oposição sistemática e dura a ele. Chegou a minha rádio a ser multada e pagamos R$25 mil de multa, ameaçada de sair do ar, e durante o tempo todo eu mantive muito claro, aliás, muitos ouvintes no princípio, encantados com o canto de sereia que ele representou, achavam que eu tinha uma coisa de ordem pessoal. Não foi nada pessoal. Simplesmente eu sempre vi nele uma pessoa absolutamente inapta para dirigir uma cidade como Salvador. Que os outros colaboraram, bom, aí cada um é que sabe, né? Agora, comigo, eu não pertenço a essa família enlutada. O candidato Márcio Marinho tem 1 minuto para a réplica. Nós já falamos aqui que é importante a ação social, sim, da Secretaria de Ação Social do município de Salvador. Até porque essas pessoas que hoje vivem no Pelourinho, no centro histórico, precisam de um braço apoiador, porque somente sozinho não conseguirá sair desse fundo de poço que elas estão. Assistência social, eu sei fazer assim, não é assistencialismo, assistência social para ajudar essas pessoas. Eu quero cuidar das pessoas, dar dignidade a essas pessoas. Chamarei sim as igrejas, aquelas religiões que já fazem um trabalho social. Vamos chamar as ONG, as associações e vamos prestar um serviço relevante a essa população de rua que precisa. Vamos trabalhar na recuperação, na ressocialização dessas pessoas. É um compromisso meu e eu sei fazer. A prefeitura vai trabalhar como um braço apoiador para resgatar a dignidade da pessoa humana. Isso eu vou fazer porque já faço há 25 anos. Candidato Mário Kertes, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Temos uma pequena divergência. Eu penso diferente. Eu acho o seguinte, a população de risco que merece atenção, essa vai ser atendida. Mas a grande população da cidade é a juventude que está aí na rua, que está sujeita a virar amanhã uma população de rua, necessitando de assistência social. Se ela tem saúde, se ela tem educação adequada, se o investimento é feito com seriedade, com competência, sem desvio nenhum, você
vai poder atender esta pequeníssima parcela da sociedade que efetivamente precisa e tem que ser atendida, mas vai trabalhar no grande para evitar que esse pequeno não continue a crescer. Essa é a diferença entre o que o bispo pensa e que eu penso, mas cada qual com o seu cada qual. A quinta pergunta é do antropólogo e coordenador do movimento Vozes de Salvador, Ordep Serra. Vamos agora sortear para ver quem responde e quem comenta. A resposta ao antropólogo será dada pelo candidato, vamos ver, pelo candidato Mário Kertes. E o comentário será feito pelo candidato Márcio Marinho. Vamos então ouvir a pergunta. Candidato, a cidade de Salvador tem sofrido muito no seu patrimônio paisagístico e cultural, por conta da distorção de leis como LOAS e PDDU, por conta da falta de planejamento urbano que se deixou de fazer aqui, por conta de vários fatores, inclusive por falta de uma política de cultura. O que é que o senhor pretende fazer para acabar com essa situação de miséria cultural, hoje existente na cidade, protagonizada pela prefeitura? Candidato Mário Kertes, o senhor tem 2 minutos para responder. Infelizmente, é rigorosamente verdadeiro o que você diz. Eu tive a oportunidade na semana passada de participar de um debate na Academia de Letras da Bahia. O que é que eu pretendo fazer? Instituir a Secretaria de Cultura, em 2 anos colocar 4% do orçamento para investimento na área de cultura, reaver o projeto Boca de Brasa, que eu fiz quando prefeito, que chegou a fazer 600 apresentações na periferia da cidade, e mais uma série de movimentos que possam permitir realmente que a cidade reviva culturalmente, o que é extremamente ligado à atividade econômica principal nossa, que é o turismo. Turismo sem cultura não funciona. Agora, para que isso funcione também é necessário o item segurança. Segurança pública, que é da responsabilidade da prefeitura, sim, junto com o governo do estado. Eu tenho um programa, por exemplo, para instituir, no primeiro ano de governo, iluminação pública em todos os bairros periféricos de Salvador. Só esse ano são 60 milhões de reais que estão à disposição da prefeitura para ser implantado num projeto de iluminação pública e que não está sendo porque o orçamento teve que ser cortado em função de gastos excessivos em áreas inadequadas. Então, eu entendo com absoluta clareza, Salvador tem que viver. A população não pode ficar no subemprego. A população precisa de emprego, precisa de renda, precisa de cultura, e Salvador é uma cidade que tem uma vocação natural extraordinária e que sempre serviu de grande atrativo para o Brasil todo. Infelizmente, agora isso não acontece. Candidato Márcio Marinho, o senhor tem 1 minuto para comentar. Nós queremos também realmente reabrir a nossa Secretaria de Cultura, até porque Salvador, uma cidade multicultural, multirracial, precisa sim, pela sua história, ter uma Secretaria de Cultura. A partir dessa Secretaria de Cultura, nós queremos levar para os bairros populares principalmente, até porque a nossa administração será com foco no social e na valorização das pessoas. Levar festivais de dança, de música, sim, de balé, de cultura, também de capoeira. Nós sabemos que hoje nossos capoeiristas têm que sair do Brasil para poder serem valorizados lá fora. Nós queremos sim, através da Secretaria de Cultura, valorizar a prata da casa. Isso será uma coisa que eu vou perseguir sempre para fazer com que a nossa cultura na nossa cidade do Salvador seja valorizada, levando para os bairros populares. Candidato Mário Kertes, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, essa coisa de cultura é preciso que você saiba também, tenha condições de juntar uma grande equipe. Quando a última vez que dirigi a cidade, criei a Fundação Gregório de Matos. Tive aqui trabalhando comigo Lina Bardi, o Ali Salomão, João Filgueira Lima, Lelé, Roberto Pinho, Antônio Risério, Gilberto Gil, que foi meu secretário de Cultura, e uma série de pessoas, e inclusive uma cultura que não era uma coisa elitista. Esse projeto Boca de Brasa, que ajudou
a periferia da cidade. Quem dirigia ele era Bertrand Duarte, um grande ator nosso, que está inclusive agora na novela Gabriela, e que, portanto, mostra como a prefeitura pode e deve trabalhar para a cultura. A última pergunta é de Antoine Tawil, presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Pela ordem natural, restou apenas um papel aqui para a resposta. Quem vai responder esse questionamento do presidente da CDL é o candidato Márcio Marinho. E quem vai comentar o questionamento de Antoine Tawil é o candidato ACM Neto. Vamos então ouvir a pergunta. Candidato, a minha pergunta diz respeito ao projeto do senhor para o comércio varejista da cidade de Salvador. Com a deterioração da Avenida 7, o Pelourinho, todo o centro antigo de Salvador, eu gostaria de saber qual é o projeto efetivo do senhor para essa área da cidade, em particular para seu comércio. Candidato Márcio Marinho, o senhor tem 2 minutos para responder. Antoine, obrigado pela pergunta que você me faz. Eu acho que é um questionamento de boa parte das pessoas que querem que os serviços sejam a cada dia aquecidos na nossa cidade. A revitalização da Avenida 7, desses pontos que aqui você coloca, são importantes para o aquecimento financeiro e econômico, o desenvolvimento econômico da nossa cidade. E isso nós vamos fazer. Nós não temos projetos mirabolantes, não. Até por conta de projetos mirabolantes, o metrô até hoje não saiu. O que eu tenho efetivamente é o foco. O foco de trabalhar na valorização e na dignidade da pessoa humana. Nós queremos, sim, usar os recursos da prefeitura para que, através dele, a gente possa fazer o seu equipamento de saúde na sua comunidade funcionar. As mamães precisam, sim, ter um posto de saúde qualificado, com médico, clínico geral, com enfermeiro, com remédio para atender os seus filhos. Hoje, cada dia que passa, a gente vê o quanto o povo precisa da atenção social da prefeitura. A prefeitura tem que estender a mão para essas pessoas. A gente quer criar, sim, a policlínica nos 12 distritos, sim, para que a gente possa ali ter exames para a população. A gente quer dar o tratamento que essa cidade precisa na educação. A gente sabe que hoje as creches estão abandonadas. Eu fui final de semana ali na creche da Tia Lu em Pernambués, uma mulher dedicada, guerreira, que coloca ali as crianças e tem um carinho todo especial. Eu quero usar o dinheiro da prefeitura na educação, quero usar o dinheiro da prefeitura na saúde, e isso eu vou fazer. A ação social nessa cidade, haverá um tratamento especial desse candidato. Candidato ACM Neto, o senhor tem 1 minuto para comentar. Olha, eu já tinha colocado como um dos pontos estratégicos do nosso plano de desenvolvimento econômico a recuperação da Salvador Antiga. Andar pela Barroquinha, andar pela Avenida 7, andar pelo comércio do Pelourinho é uma coisa que hoje nos traz tristeza. O nível de desorganização da cidade é muito grande. Trabalhar em parceria com esses comerciantes é fundamental para a cidade. Veja, por exemplo, a Avenida 7. Ela precisa ser completamente organizada, principalmente no que se refere ao seu trânsito. Nós temos a ideia, por exemplo, de colocar na Avenida 7 um centro de convenções municipal, levar serviços da prefeitura para Salvador Antiga. Agora, não é com discurso. O candidato Pellegrino falou aqui que o governo do estado esse ano vai investir 28 milhões. E por que nós colocamos emenda de bancada no Pelourinho e o governo do estado não foi capaz de executar 1 centavo do que estava lá? Eu acho que é preciso diferenciar o que é o discurso e o que é a prática. Recuperar Salvador Antiga, valorizar o comerciante, dar infraestrutura, levar equipamentos públicos é o caminho de dinamizar a economia nessa área tão importante da nossa cidade. Tempo esgotado, candidato. Vou
Estamos chegando ao fim deste primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador, que tem transmissão ao vivo também pela Rádio Band News FM e pelo site www.band.com.br/Bahia. Antes de acompanharmos as regras deste último bloco, nós vamos dar a réplica ao candidato Márcio Marinho. Ele não fez a réplica no bloco passado. Eu vou refazer a pergunta que foi feita pelo presidente da CDL, a Câmara dos Dirigentes Logistas, Antoine Tawil. O questionamento foi: candidato, a pergunta diz respeito ao comércio varejista da cidade de Salvador. Com a deterioração da Avenida 7, Pelourinho, todo o centro antigo de Salvador, ele gostaria de saber qual é o projeto efetivo do senhor para essa área da cidade, em particular seu comércio. O senhor tem um minuto para fazer essa réplica. Como você disse, realmente está deteriorada a Avenida 7 e o comércio. A gente quer sim revitalizar, a gente quer valorizar cada lojista que está ali. A gente quer também valorizar os ambulantes que ali estão. Se tirar os ambulantes dali, certamente que a Avenida 7 cai e ninguém vai se sentir estimulado a estar na Avenida 7. Nós vamos valorizar os ambulantes. Na minha administração, não haverá rapa, haverá a valorização de cada ambulante daquela área e de toda a cidade do Salvador. Nós vamos trabalhar na valorização da pessoa humana, sim, até porque quem está ali vendendo é porque não tem emprego. Na nossa administração, nós vamos valorizá-los e estaremos do lado dele numa parceria para que o comércio no Centro Histórico e na Avenida 7 seja sempre e esteja sempre aquecido. É um compromisso meu. Candidato Márcio Marinho, o senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Eu quero agradecer à Band pela oportunidade de estarmos aqui. Eu sou um cara que vim também da pobreza, meus pais são humildes, pedreiro e dona de casa. Cheguei aqui com muita batalha, mas cheguei assim aqui de cabeça erguida. Eu estou pedindo o teu voto porque quero fazer uma excelente administração. Eu quero tratar, sim, na minha administração, da creche, como da tia Lu ali de Pernambués. Quero fazê-la funcionar com dignidade. Eu quero, sim, fazer com que as escolas públicas do nosso município de Salvador possa ter o professor estimulado, o aluno também motivado. Eu quero, sim, melhorar a infraestrutura das escolas. Quero colocar merenda de qualidade na mesa das escolas. Quero trabalhar, sim, muito para que os postos de saúde possa ter o médico, o clínico geral, possa ter o enfermeiro e remédio para você que bate na porta. O prédio às vezes é bonito, mas não tem nenhuma infraestrutura e nem pessoal para atender. Quero sim, através dessa força de vontade que eu tenho, colocar a guarda para funcionar, a guarda comunitária, não para bater nos jovens da periferia, não. Eu quero chamar, sim, todas as religiões que fazem um trabalho social, que já fazem, sim, eu sei como fazer. Quero, sim, fazer com que a escola de tempo integral seja efetivo na parte da manhã. Os alunos aprenderão matérias curriculares, mas na parte da tarde eles aprenderão informática, cultura e lazer. Isso é um compromisso meu e eu sei fazer. Eu não sou erudito, eu não sou político profissional, não, e nem tampouco intelectual, mas eu tenho garra, eu tenho vontade e eu quero ser um prefeito com a cara de Salvador, valorizando você que está do outro lado. Peço o teu voto para fazer uma administração voltada para a população, para que você tenha dignidade. Eu conto com você, eu peço voto, vote no 10, vote em Marinho e certamente o meu compromisso será com você. Bote fé. Tempo esgotado, candidato. Olha, está aqui ao meu lado, boa noite, candidato. Qual o balanço que o senhor faz desse debate? O balanço é positivo, até porque a gente teve a oportunidade, aqui a Band nos concedeu essa oportunidade de estarmos apresentando propostas viáveis para a nossa cidade. E a nossa proposta é trabalhar para a população de Salvador que mais precisa. Foi positivo e eu conto com o apoio da nossa cidade e peço o voto. Vote no 10, bote fé. Marinho é 10! Marinho 10, prefeito de Salvador. Bote fé.